já tinha sido, digamos que, assustadora por conta daquele filme. E na volta para casa, ouvimos aquilo. Naquela noite, ou melhor dizendo, na madrugada, iria passar um filme de lobisomem. E como na casa da minha avó tinha televisão, fomos eu, minha mãe, meu primo, minha irmã, minha tia e seu marido para lá. Mas nós, como ainda éramos, digamos que pequenos, acabamos que dormindo mais do que assistindo o filme. Então, o filme acabou já na madrugada e já estava na hora de voltarmos para nossas casas. Aquela noite, eu ainda me lembro, era de lua clara, na qual nos ajudava a ver o caminho com mais facilidade. Os galos já estavam cantando e um vento frio soprava quando voltávamos para nossas casas. E foi quando, na estrada mais à frente, chegamos a certa altura que havia uma plantação de sisal. Ouvimos barulhos, como se fosse de algo batendo nas orelhas, e aquilo vinha em nossa direção. Eu, minha irmã, meu primo, nos abraçamos com nossos pais, e aquela coisa dentro da plantação ia nos seguindo por dentro dela. Não tinha como ser um animal comum, pois ele estava em alta velocidade e nem se importava com a plantação que tem espinhos. Então, tudo leva a crer que aquilo era um lobisomem. Se já não bastasse estarmos aterrorizados com o filme que vimos minutos atrás, no caminho, escutamos aquilo que poderia ser um lobisomem. Mal sabia eu que a partir do momento que eu tomei a decisão de passar uma noite no trabalho de meu falecido pai, eu iria passar por uma experiência que iria marcar minha vida. Para que vocês entendam, vou voltar um pouco no tempo, quando meu pai ainda era jovem. O mesmo decidiu abrir um negócio voltado ao ramo de criação e venda de peixes. O tempo foi se passando, a idade chegando e junto com ela os problemas de saúde. E foi a partir daquele momento que eu, por ser o filho mais velho, tomei a frente dos negócios. Após saber que algumas pessoas estavam se aproveitando da ausência de meu pai devido à idade e os problemas de saúde, eles estavam roubando. Então, eu decidi que daria um jeito naquela situação. Peguei um revólver calibre 32, que era dele, e peguei mais algumas coisas e fui para lá. Chegando no local, me deparei com um homem, no qual eu alertei que não era permitido estar ali e o expulsei. Antes do mesmo ir embora, me falou que eu iria pagar caro por aquilo, que ele voltaria para se vingar. Então, ele foi-se embora e eu fiquei pensativo sobre o que ele tinha falado, mas ainda assim fiquei feliz por ter resolvido o problema, ou que eu achava ter tido resolvido. Bom, passaram-se várias noites e nada daquele homem, até que uma noite de sexta-feira, já no início de sábado, escutei um barulho estranho. Peguei a arma e saí para fora, e nesse momento me deparei com aquele homem lá fora, porém ele estava estranho. Foi quando ele me disse que eu falei que eu iria voltar, e naquele momento pude ver ele se transformando numa besta diante dos meus olhos. Eu até tentei atirar, mas por algum motivo a arma estava falhando. Então eu saí correndo e aquela criatura atrás de mim. Eu já estava sem fôlego e voltei a tentar atirar com a arma. Nesse momento ela voltou a funcionar e foi quando disparei um tiro na criatura. A mesma urrou de dor e mesmo assim insisti em vir. Foi então que eu dei mais um tiro na criatura, que parou a poucos metros de mim. E foi então que aquela criatura monstruosa parou em frente a mim e disse:
Você mexeu com aquilo que não conhece e não é capaz de matar. Então, naquela hora a criatura veio com tudo para cima de mim e eu dei o último tiro em sua cara, na qual caiu agonizando. Eu pude ver diante de meus olhos a criatura voltar à forma daquele homem, o qual eu expulsei. Houve toda uma investigação acerca da morte daquele homem. Para a polícia, foi legítima defesa, pois falei sobre a ameaça que ele tinha me feito e voltou para cumprir. Hoje, não temos mais aquele negócio, porém, nunca vou esquecer daquela noite de terror que eu passei no trabalho do meu pai. Digamos que pelo fato de eu ter crescido em uma época onde não havia tanta maldade no coração humano, uns 2 anos atrás eu conheci um andarilho, o qual eu resolvi me aproximar para saber mais sobre ele e talvez até ajudar. Eu chamei para trabalhar em meu sítio, cuidando dos meus animais, tipo das galinhas, porcos e etc. E em troca, ele teria cama para dormir, roupa lavada, comida e um dinheiro para suas necessidades. Ele aceitou naquele mesmo dia. Se instalou em um quarto que ficava nos fundos do sítio, e como ele não tinha praticamente nada, eu dei a cama, lençóis e roupas do meu falecido marido para ele. No início, até estava indo bem, porém, um mês depois, passei a ouvir barulhos e as galinhas ajeitadas. Eu notei que estava faltando algumas e achei que se tratasse de uma raposa que estava atacando as galinhas, e por isso resolvi esperar. E foi quando eu vi uma criatura andando igual gente naquele galinheiro e começou o barulho. Eu resolvi ver mais de perto e foi aí que aquela coisa me viu e eu pude sentir o fedor de carniça. Nesse momento, a criatura veio com tudo para cima de mim e eu corri em direção à casa do sítio, a qual tinha um outro quartinho onde me escondi, e a criatura veio atrás pelas frechas da porta. Eu conseguia ver sua sombra e ouvi o barulho daquela respiração ofegante. A criatura, ora estava próxima da porta e ora ela ia matar minhas galinhas, como se fosse para me torturar psicologicamente, e sabia que eu estava ali e queria entrar. Foi quando eu notei que os galos do meu sítio já cantavam, alertando as primeiras horas do dia, e naquele momento pude ouvir aquela criatura se afastar em alta velocidade, a qual sumiu, e nunca mais tive notícias daquele homem. Provavelmente ela foi para outra cidade. Tempos depois, eu soube que mataram um andarilho, no qual estava roubando alguns animais. Bom, após tudo isso, eu achei que agora estaria em paz. Só que após a morte daquele homem, eu passei a ter pesadelos terríveis com ele, o qual, ainda transformado, falava que ia me pegar. E enquanto aqueles olhos de fogo vinham no escuro, eles me agarravam e eu acordava. Isso se deu por alguns dias, até que nunca mais sonhei, e hoje vivo minha vida e espero nunca mais passar por tal experiência. Boa noite e fiquem com Deus.